Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente falou no primeiro momento do nosso módulo de gestão de negócios internacionais dos elementos relacionados à localização e de fidelização do nosso cliente. Identificado como isso pode ser feito, agora a gente começa a falar um pouquinho de um assunto super relevante e muito tênue, eu diria, no conjunto do espectro total das relações internacionais, e obviamente isso no comércio exterior não é diferente, que é a questão de cultura e o quanto que a história justifica essa cultura. Quem está na área de comércio exterior tem inúmeros casos para contar. Uma vez eu viajei, fui fazer um negócio e tinha um determinado ponto, um determinado elemento que era diferente daquilo que eu estou estabelecendo e assim sucessivamente. Qual que é o ponto central para a gente entender? Se dentro do nosso próprio mercado, por exemplo, como no Brasil, nós já temos diferenças culturais que são causadas por elementos históricos gigantescas de norte a sul, imagina quando a gente está falando de novos mercados. E mais relevante, imagina quando a gente tem uma tendência a estereotipar toda uma região. Por exemplo, o mercado asiático, o mercado brasileiro, o mercado europeu, o mercado árabe. Será que existe um elemento como o mercado europeu, o mercado árabe, o mercado asiático? E a resposta basicamente é não. E o porquê não? Porque cada determinada localidade, cada nação, cada estado, dentro dessas mega regiões que a gente está definindo, possui um elemento de estruturação histórica muito específico e próprio, e que, consequentemente, influencia os elementos culturais, e esses elementos culturais, de uma forma muito direta, passam a influenciar como negócios são feitos nessas regiões. Então, alguns pontos são super importantes para a gente levar em consideração. O primeiro deles é que o mundo, na verdade, hoje, ele é um grande reflexo do passado, né? Cada país, como a gente falou, possui uma carga histórica enorme que influencia os elementos culturais e que, por sua vez, influencia a forma de se fazer negócio no mundo. Para o gestor de negócios internacionais, é fundamental compreender história, origem e, consequentemente, quais são os drives culturais do seu consumidor. E, por último, entender que a influência dos aspectos culturais nas relações internacionais são enormes, ou seja, é algo muito grande. E de que maneira? Fatores culturais, como a gente falou, eles obviamente afetam a forma pela qual a gente faz negócios no âmbito externo, né? Mas como que isso acontece? Ou seja, modelagens culturais como forma que a gente usa o tempo, estrutura de individualismo versus coletivismo social, estabilidade de funções, ou seja, qual que é o nível de aversão de risco que esses determinados agrupamentos topam enfrentar, né? E assim sucessivamente. E, por último, padrões de comunicação. Essas estruturas de cunho cultural, elas afetam diretamente as estratégias comerciais, ritmo de negociação, modelo, forma de negociação e até a maneira pela qual a gente estabelece a nossa operação dentro de um determinado mercado. Vale a pena a gente operar diretamente ou não? Vale a pena a gente trabalhar, talvez, com venda de produtos por meio de exportação e assim sucessivamente. Bom, isso, claro, a gente começa a pensar em algumas coisas, né? E a gente está falando agora de mega mercados, como esses elementos são colocados e como a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não tratar tudo da mesma maneira, né? Então, o primeiro modelo que eu queria trabalhar com vocês, por exemplo, são os países da Europa, esse grande mercado que recentemente anunciou um grande acordo comercial com o Mercosul e que tem uma possibilidade, uma tendência de ofertar grandes perspectivas de negócio para todas as organizações que hoje estão no Brasil. É importante entender por que disso, né, e como isso acontece. Então, o primeiro ponto é entender que a Europa ela é uma região que passou por inúmeras transformações de fronteira ao longo dos anos, né? A gente tinha uma questão de feudos medievais que se juntaram, se unificaram, tornaram-se impérios e, consequentemente, no futuro, estados. Para se fortalecer economicamente e manter esse processo de diplomacia de paz, cria-se um bloco econômico que a gente tem como modelo atual hoje a União Europeia. E hoje a gente passa a discutir dentro do próprio modelo da União Europeia algumas grandes mudanças. Uma delas, por exemplo, é a questão do Brexit, que tem fortes possibilidades de mudar o formato inteiro desse modelo de União Europeia como nós conhecemos hoje. Bom, um bom exemplo para a gente entender essa questão das diferenças históricas e culturais e como isso afeta é o caso, por exemplo, da Crimeia e o caso da Rússia, que a gente vem desde 2014 vivendo, né? Então, a Crimeia é uma região, é um enclave,
é uma região que é disputada entre a Ucrânia e a Rússia, países vizinhos, mas que possuem um histórico gigantesco de divergências, né, históricas, e, consequentemente, hoje a gente tem um elemento cultural completamente distinto. Pensar na Rússia como pensar na União Soviética de antigamente é um grande equívoco, ou seja, a estrutura da Rússia possui características culturais muito específicas, assim como os ucranianos, por sua vez, possuem também características culturais bem específicas e, consequentemente, precisa ser levado em consideração quando a gente passa a objetivar esse mercado. Um outro mercado, por exemplo, que tradicionalmente a gente vê organizações cometerem alguns equívocos por desconhecimento do ponto de vista histórico e que geram grandes problemas também, é quando a gente fala de mundo árabe. Será que existe um modelo como esse? Ou seja, será que a questão, por exemplo, do mundo árabe pode ser tratada de forma igualitária para todos os países que estão dentro daquela região? Como funciona a questão da religião na negociação internacional? Ou seja, será que todo país árabe necessariamente é muçulmano? E será que todos os países que são muçulmanos, eles possuem a mesma estrutura do ponto de vista político, social definido? Existe um elemento muito específico dentro do universo muçulmano, que é a Sharia, né? O que é a Sharia? A Sharia nada mais é do que a lei conforme as regras do Islã. E aí minha pergunta é, será que cada país dentro deste ambiente que a gente chama de mundo árabe, utiliza o modelo de legislação, ou seja, trata a Sharia de forma igualitária? E a resposta para isso é não, absolutamente de forma alguma, né? Ou seja, voltamos ao que a gente falou no processo de localização do cliente. Compreender quem é o nosso cliente e, a partir de então, oferecer e determinar modelos de negócio específicos para cada região é a grande chave do sucesso. Outros exemplos, a gente tem a Ásia, né? A gente tem na Ásia alguns gigantes. Então a gente fala de Índia, China, Japão e Coreia do Sul. Será que a tratativa é possível de ser a mesma? Ou seja, os elementos culturais na Índia, qual é o tamanho do impacto que isso exerce dentro do modelo de formação de negócios, por exemplo? Mesmo vale para a China, mesmo vale para o Japão. O Japão, por anos, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, principal potência asiática, ainda é uma potência global, sem dúvida nenhuma, industrialmente falando, principalmente, mas hoje já não é mais a segunda economia do mundo. É igual negociar hoje com o mercado japonês, o que era algum tempo atrás? Então, é muito importante a gente começar a entender que o conceito de estereótipos sobre megamercados é algo que o gestor de negócios internacionais deve se preocupar e tomar bastante cuidado. Principalmente porque dentro de cada mercado específico nós temos variações históricas que, consequentemente, afetam a estruturação cultural de um determinado povo, e isso, sem nenhuma dúvida, tem um impacto gigantesco sobre o modelo pela qual se faz negócios ao redor do mundo. Bom, então, para a gente fechar esse aspecto sobre história, o impacto da história, o quanto isso impacta a cultura e quanto a cultura impacta a geração de negócios, alguns pontos eu gostaria só de ressaltar para vocês. O primeiro deles é, aspectos culturais históricos influenciam, sim, a forma pela qual se faz negócio no mundo. Algumas regiões, como o mundo árabe, por exemplo, têm grande influência do aspecto religioso. Entretanto, essa influência ela não é igual para todos os países que fazem parte de uma determinada meta-região. E o terceiro ponto mais importante também, que vem na continuidade, é que a Ásia é um continente extremamente diverso e que demanda um cuidado muito específico quando a gente pensar em atuação no mercado asiático, trabalhando com multi-atores em termos de estruturação mercadológica. Legal? Bom, gente, então vamos só recapitular. A gente falou no primeiro momento sobre a questão de como eu localizo e como eu retenho o meu cliente, como eu fidelizo o meu cliente. Depois, quais são os elementos que fazem com que o gestor de negócios internacionais deva levar em consideração, considerando basicamente o contexto histórico e o contexto cultural de algumas determinadas regiões. Isso posto, agora a nossa terceira atividade, a nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os estilos de negociação e qual que é o impacto que isso gera diretamente sobre o conjunto das relações internacionais. Tá bom? Grande abraço e até daqui a pouco. Tchau!